Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, no versículo de número 41 a seguir. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos aqueles que nos acompanham através do canal oficial Ebenezer. E a paz do Senhor esteja com a igreja presente aqui nessa noite. E que Jesus mais uma vez venha falar conosco através da sua santa e gloriosa palavra. Lucas, capítulo de número 2, versículo 41 ao 49, quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: Ora, todos os anos ia os seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo os costumes do dia da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam os seus pais. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-nos entre os parentes e os conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, acharam assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando. Amém? Vamos até o versículo de número 52. 47. E todos os que ouviram admiravam a sua inteligência e as respostas. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que o teu pai e eu, ansioso, te procurávamos. E ele disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele lhe dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito, e a sua mãe guardava no seu coração todos os dias essas coisas. 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Mais uma vez estamos aqui diante da tua presença. Vem, Senhor, mais uma vez falar ao nosso coração através da sua palavra poderosa. Espírito Santo de Deus, companheiro, amigo, nosso professor, aquele que nos auxilia, que nos dá graça e força a cada dia, toma direção e trabalha neste lugar mais uma vez. Aleluia. Podeis tomar os vossos lugares. A palavra do Senhor está no Evangelho de Lucas, vai nos falar acerca de um episódio que aconteceu, que Maria e José, indo em uma das festas em Jerusalém, eles acabaram esquecendo Jesus sem que eles percebessem. E nessa noite eu quero compartilhar com a igreja. Nós sabemos que em Israel havia várias festas, muitas, tabernáculo, havia festa das luzes, festa do ano novo judaico. Então assim havia muitas festas, festa do Purim, nós vemos festa do Pentecoste, e várias festas aconteciam, mas eles estavam ali, a Bíblia diz que eles estavam indo à festa chamada Páscoa. E eles chegando àquele lugar, eu creio que todos reunidos, todos muito empolgados, eles acabaram naquele ano esquecendo Jesus e continuou a viagem de volta para casa sozinhos. O que eu quero que a igreja entenda nessa noite, talvez você já assistiu um filme chamado Esqueceram-se de Mim. Se nós olharmos, você também já perdeu alguém que estava ao seu cuidado? Como você se sentiu? Você já perdeu alguém que estava sob os seus cuidados e como é que você se sentiu?
vem a aflição, vem a angústia. E eles estavam vivendo esse momento aqui, José e Maria, porque Jesus já não estava mais com eles. E é interessante, eu me lembro quando eu era criança, talvez você passou por isso, de ir a um lugar com seus pais e ser esquecido lá. Dá aquele medo, aquela sensação, quando a gente procura os pais e procura para alguém, não, seus pais já foram. Fica uma sensação de medo, de pavor. Isso acontece na vida de muitas pessoas. Às vezes nós estamos tão empolgados que a gente esquece. Aconteceu isso com a irmã, depois de um culto, foi embora tão cheia da graça de Deus, tão empolgada que esqueceu o filho dentro da igreja, dormindo debaixo do banco. E ela chegou em casa muito alegre, o pastor ligou para ela e disse assim: irmã, tudo na paz? E ela: ô pastor, tudo na paz, não esqueceu nada? Ela: não, tudo tranquilo, foi benção, foi benção. Ela falou assim: vem buscar o seu filho. Meu Deus, o meu filho, eu esqueci. Isso acontece. E o que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, dentro da introdução aqui, vai dizer o seguinte: o que nos leva a afastar de Deus? O que pode nos levar a afastar do Senhor? A introdução diz assim: vivemos em tempos muito difíceis, tempo onde muitas almas preciosas têm sido ceifadas por um vírus invisível. Muitas almas têm sido ceifadas nesses dias por um vírus invisível. E qual é esse vírus? Não é H1N1, não. Não é a gripe espanhola, não, também não. Não é o coronavírus, não, também não. Não é a gripe suína, não. Sabe o que é? É um vírus invisível chamado medo. O medo tem tomado conta da vida de muitas pessoas. O medo tem feito pessoas retrocederem e se afastarem e perderem Jesus de vista. O que está matando as pessoas não são os vírus. O que está matando a pessoa é um vírus, sim, um vírus que também é invisível, chamado medo. Às vezes nós pregamos tanto sobre ser corajoso, ser valente, não recuar, não retroceder. Mas muitos já perderam Jesus de vista por causa do vírus chamado medo. Não pode ir na oração, não pode ir ao culto, não pode ir ao culto do lar, não pode ir a lugar onde aglomeram pessoas. Por quê? Porque eu tenho medo. Mas não tem medo de ir trabalhar, não tem medo de entrar no ônibus, não tem medo de ficar na fila do banco, não tem medo de estar aglomerado numa festinha de aniversário, mas tem medo de estar na casa de Deus, e através disso muitas pessoas estão perdendo Jesus e nem percebeu ainda. Então nós olhando aqui a palavra de Deus, lamentavelmente ficamos tristes em ver pessoas que estão desfalecidas e morrendo. Pessoas que estão morrendo uma atrás da outra. Mas a pior morte, querido, não é a física, é a morte espiritual. São milhares de pessoas que durante a pandemia morreram espiritualmente e não tem mais a presença de Jesus. Mas nessa noite eu venho da parte de Deus para dizer para você que estava com medo, enclausurado, escondido, encavernado: sai da caverna, porque Jesus ainda tem obra na tua vida. Sai da caverna e vem.
Porque Jesus é o nosso protetor, Jesus é que nos guarda, Jesus é que nos protege, aleluia. E por causa deste vírus chamado medo, muitos estão se afastando da fé. Muitas pessoas naufragaram na fé. Muitas pessoas perderam a fé. Muitas pessoas não conseguem mais se relacionar com Jesus por causa do medo. A Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos, no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 2, o texto vai dizer que Deus está lembrando o seu povo, que esse povo desejavam agradar Deus mesmo estando no meio do deserto, aonde não se pode semear. Quando a Bíblia fala sobre deserto aqui, a Bíblia está falando sobre lutas. Aquele povo estava em luta, aquele povo estava no deserto, mas não por causa de deserto, nem por causa da luta, eles jamais deixaram de adorar. Mas o que estava acontecendo agora era diferente com o povo de Israel, e está acontecendo na atualidade de hoje, onde as pessoas, por causa da luta, por causa do deserto, por causa do medo, estão deixando de adorar aquele que merece ser adorado, glorificado e bendito, aleluia. E Ele está no nosso meio nessa noite, e nós vamos aprender com esse texto de Lucas capítulo 2. Agora, o que nós podemos aprender? O primeiro tópico vai dizer alguns cuidados para não perdermos Jesus. Primeiro cuidado está nos versículos da palavra de Deus, 41. Cuidado com costume e rotina. Cuidado com costume. Acostumar. A rotina acaba nos colocando distante de Deus sem que nós venhamos perceber. Olha o que aconteceu com José e Maria, os pais de Jesus. A Bíblia diz que todos os anos eles iam, mas durante 11 anos nunca havia esquecido seu filho. Mas no 12º ano, 12 anos Jesus tinha, quando eles vão à festa em Jerusalém, por causa da rotina. E a Bíblia vai dizer, era costume do povo ir a Jerusalém de vários lugares para adorar o Senhor. E por causa do costume, por causa da rotina, eles acabaram esquecendo-se de Jesus e perdendo Jesus de vista. Cuidado para não entrar em rotina, cuidado para não se acostumar muito. Meu Deus do céu, tem crente tão acostumado em vir à igreja que se tornou uma rotina. Eu vou lá e volto, eu vou lá e volto. Ei, não esqueça dos princípios, e não esqueça que viemos aqui foi para adorar aquele que merece ser adorado e glorificado. O nome dele é Jesus de Nazaré. Então, uma das primeiras coisas é essa: cuidado com a rotina, cuidado com os costumes. Isso é algo extremamente perigoso, quando nós deixamos Jesus para trás e nem percebemos. O povo está tão envolvido com a religião, o povo está tão envolvido com o sacrifício. Você viu lá como é que foi sacrificado aquele cordeiro? Você viu como é grande a habilidade do sacerdote? Você viu lá que uns ofereciam pombos, outros novilho, outros cordeiro. Olha que festa linda, que coisa maravilhosa. E muitas das vezes nós estamos dentro da igreja e perdidos dentro dela, nem percebemos que Jesus já perdemos a ele há tempo, e estamos envolvidos no meio da multidão, e Jesus já está distante de nós. É tempo de refletirmos. É tempo de puxarmos na nossa memória como é que nós estamos diante do Senhor. Agora, veja bem, em sua opinião, como saber que a igreja está espiritualmente
com a sua vida espiritualmente entrando numa rotina? Como podemos perceber que a nossa vida está entrando numa rotina falando acerca daquilo que é espiritual? Primeira coisa, não sentimos mais a presença. Não sentimos, estamos dentro da igreja e não sentimos mais a presença. Perdemos o prazer de adorar. Perdemos o prazer, a verdadeira essência da alegria em nossos corações. Isso se acaba. Cuidado, isso mostra que estamos entrando e nos acostumando e a vida se tornando uma rotina. Estamos perdendo o amor e nem percebemos. Vamos nos tornando meros profissionais, pregadores da palavra. Temos habilidade, mas perdemos o principal, que é a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Naquele tempo Jesus já estava longe e eles não perceberam. Devemos tomar muito cuidado, igreja. Então, primeiro passo, cuidado com o costume e a rotina. A pessoa vem para a casa de Deus com reverência, com gratidão, com reconhecimento daquilo que Jesus faz, mas aquilo vai se tornando rotineiro. Eu já sei como é que é o culto. Tem gente que ele perdeu tanto as expectativas para com Deus, que ele diz assim: eu já sei como é que é o culto, sabe nada. Jesus faz o que Ele quer, não é o que eu programei aqui não. Jesus é que toma a direção do culto. Como é que eu vou? Se o culto é dirigido pelo homem, você sabe. Se você olha assim, vê o culto como uma missa, como uma reza, aí é desse jeito, tem a regra e a forma de fazer. Mas quando estamos na disposição do Espírito Santo, pode ser um culto de ensino que vai virar a glória e a graça e o poder de Deus se manifestando entre os corações. É porque quem faz essa obra é Ele. Mas muitas das vezes nós temos perdido a sensibilidade e estamos nos afastando com tanto pretexto, com tanta coisinha. Para Jesus ninguém tem tempo, para a obra de Deus ninguém está sempre ocupado, e isso tem matado milhares e milhares de pessoas. Agora veja bem, segundo ponto, não comece uma jornada sem Jesus. Se você quer não perder Jesus e a presença dele, não comece uma jornada sem Jesus. Em nome de Jesus, tudo que você for fazer, diga: Jesus vai na minha frente. Jesus esteja comigo. Tem muita gente se decidindo, tem muita gente indo por ir. Quando percebem, no final já é tarde demais. Mas Jesus, me socorre, mas cadê Jesus? Se ele já está distante dessa pessoa, porque ela se afastou dele, porque Jesus não afasta de ninguém. Somos nós que nos afastamos de Jesus. Através das nossas atitudes, através dos nossos atos, através dos nossos comportamentos. E Jesus vai ficando de lado, nós vamos deixando Jesus para a segunda ou terceira opção, e aí nós perdemos muito com isso. Se nós olharmos na Bíblia, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, Hebreus 12, de 1 a 2, vai dizer que nós não podemos tirar os olhos do autor e consumador da nossa fé. Não tira. Crente inteligente não tira os olhos de Jesus. Crente inteligente faz a obra e o olho está lá em Jesus. Jesus me ajuda, Jesus me socorre, Jesus me estenda a mão, Jesus me dá graça, Jesus me abençoa. Isso é crente inteligente, isso é crente focado. E a Bíblia está dizendo que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Foque em Jesus e não perca Jesus de vista, em nome de Jesus. Agora, se nós olharmos também, vamos ver a Bíblia dizer e falar sobre uma dracma que se perdeu.
Uma mulher que tinha algumas dracmas e ela perde uma dracma. E a Bíblia diz que ela busca incessantemente aquela dracma que havia perdido. De ponto que ela vai tirar as coisas do lugar, vai varrer a casa para encontrar aquilo que ela havia perdido. Mas ela tinha várias dracmas, não é? E por que ela queria buscar uma que ela perdeu? É porque crente inteligente não quer perder a presença do Senhor. E a Bíblia vai mostrar que muitas pessoas nesses dias de pandemia, nesses dias de vírus que são invisíveis, e o principal dele, falamos aqui, que é o medo que mais tem matado pessoas, e pessoas estão perdendo aquilo que ele tinha de mais principal, de mais importante, que é a presença do Espírito Santo, e não está nem percebendo isso. O que vale nós preservar esta vida, se nós perder a principal? Valorize a sua vida espiritual. Tudo que não é alimentado morre. Tudo que não é exercitado atrofia. Tem pessoas que estão vivendo atrofiadas. Tem pessoas que, quando se trata daquilo que é espiritual, ela está morta espiritualmente. Mas nessa noite Deus está mandando dizer para você e para você que me assiste: ei, levanta, desperta, porque Jesus está voltando. Jesus está à porta. O povo está no deserto. Sol escaldante. O povo havia aborrecido a Deus através da idolatria. Mas o sábio Moisés vai falar algo interessante. Ele vai dizer: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não sairei daqui desse lugar. Se a tua presença não estiver comigo, não for comigo, eu não irei. Sabe o que é isso aí, irmão? É a pessoa que guarda e zela pela presença gloriosa do Espírito Santo. Sem a presença não existe vida, sem a presença não existe vitória, sem a presença não existe graça. Então, em nome de Jesus, não comece uma jornada sem Jesus. A Bíblia vai nos dizer, queridos e amados irmãos, caminharam um dia inteiro, José e Maria, caminharam um dia inteiro sem Jesus. Um dia inteiro sem Jesus. Mas por quê? Que Jesus ou Maria, será que aquela criança de 12 anos, que era o nosso próprio Jesus, será que ele não era responsável o suficiente para saber que teria que ir com os pais? Será que Maria e José não perceberam que Jesus não estava com eles? Segundo os estudiosos, segundo a tradição judaica, mulheres caminhavam em um grupo e homens caminhavam em outro grupo. Talvez explica aqui por que eles não perceberam a falta de Jesus. Porque José pensava que ele estava com Maria e Maria pensava que ele estava com José. Não é assim que está acontecendo. Nós muitas das vezes estamos sem a presença e nós olhamos e dizemos: não, mas a presença está na vida dele, ou a presença está na vida do ciclano. Isso não é suficiente. A presença precisa estar em todos, a presença precisa estar em nós. Não adianta o pastor estar cheio do Espírito Santo se eu estou afastado da presença de Deus. Não adianta o presbítero ser cheio da graça e do poder de Deus, o meu filho ter a graça de Deus quando eu estou afastado e Jesus não está mais comigo. É algo individual e nós precisamos fiscalizar a nossa vida. Precisamos ficar atento, igreja do Senhor, se Jesus ainda está com a gente.
Levanta, ora e pergunta: Jesus, não me deixa. Quando fores deitar ou for no final do entardecer, peça perdão, me ajuda a caminhar. Tem gente que levanta, não ora, deita, não ora, passa anos e anos e não ora, não fala com Jesus. Vem à igreja, acostumou, está nos cultos, mas já perdeu a presença, ó, faz tempo. Aí fica um crente dentro da igreja insatisfeito, um crente cara fechada, cara amarrada, arruma problema com todo mundo, não sabe o que quer, não sabe qual é o chamado, mas quem tem a presença dá gosto, está do lado dele. E eu sei que nessa noite eu estou do lado de pessoas que têm a presença. Se você tem a presença aí na tua casa também, levanta a mão e dá um glória. Tem que ter a presença. Sem a presença de Jesus não dá. Mas caminharam o dia inteiro. A distância de Jerusalém para Nazaré era de mais de 140 quilômetros. E conta que os peregrinos que caminhavam de Jerusalém, tanto para ir ou para vir, conseguiam andar por dia 30 quilômetros. Eles já haviam andado a 30 quilômetros quando perceberam que Jesus já não estava mais lá. E interessante que nós temos que colocar isso no nosso coração. Nunca vá à frente de Jesus. Maria e José foram e deixaram Jesus para trás. E muitos estão assim, estão indo, mas Jesus já ficou para trás. É preciso retornar. Vai chegar um momento que vai perceber que não está nada funcionando mais. Vai chegar um momento que vai perceber que no mundo pessoas que estão no mundo estão igual a nós. Nós não estamos tendo mais diferença nenhuma. Aí é a hora de parar para refletir e pensar, porque eu preciso voltar. E se eu tiver que voltar a Jerusalém, eu preciso voltar. Quantas vezes começamos uma viagem sem Jesus? São poucos que começam, não são muito poucas pessoas que começam a andar sem Jesus. No ministério, quantas pessoas estão no ministério sem a presença de Deus? Só tem a palavra, mas não tem a graça. Só tem a sabedoria que adquiriu, mas a presença já se foi. Está que nem lá quando os filisteus levaram a arca, tomaram a arca e diz assim: olha, se foi a presença de Deus. Quantas pessoas estão raquíticas agora? Quantas pessoas estão cometendo suicídio? Quantas pessoas que pregavam a palavra estão vivendo nas drogas? Quantas pessoas que anunciavam o evangelho de Jesus Cristo e hoje estão na sarjeta pelas ruas caídas usando crack? Mas eu tenho uma palavra para a sua vida e quero te dizer, ainda que ninguém acredite, Deus pode mudar a sua história, mas é preciso fazer o quê? Volta para Jerusalém, volta onde está a presença, porque Ele vai erguer você, mas você precisa querer. Jesus não é invasor. Tem gente dizendo, uma hora ele faz. Meu irmão, ele só vai reagir quando eu agir. Não adianta estar dentro da igreja e perdido dentro dela. Não adianta ter anos de religião e não perceber que estamos sem a presença de Deus. O Senhor está nos chamando nessa noite para perto. Quantas pessoas estão vivendo seu ministério sem a presença de Deus? Quantos casamentos estão vivendo sem a presença de Deus? Aí é destruição, aí é discórdia, aí é problema, aí é dificuldade, porque sem a presença de Deus não existe lá
feliz, não existe casamento feliz. O casamento é constituído entre 3 pessoas: o marido, a mulher e Jesus Cristo. Se não tiver a presença dele em nosso meio, o nosso casamento já era, vai ser falido, porque o diabo está ao derredor rugindo feito um leão, buscando a quem possa tragar. E quantos casamentos já têm sido destruídos pela falta da presença do Senhor? Aí alguém vai olhar e dizer: está faltando é diálogo, está faltando é isso, está faltando aquilo, é porque ele ganha mais, eu ganho menos. Não é nada disso. O que está faltando nesse relacionamento, nesse ministério, o que está faltando nesse projeto é a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque aonde Jesus está, até a tristeza vai saltar de alegria. Se Jesus está aí, tem alegria. Se Jesus está lá, tem alegria. Se Jesus está lá na chopanazinha, tem felicidade, tem graça. E Jesus está dizendo: sem a presença não dá. Não dá. É triste. É assim como José e Maria. Só percebemos a ausência de Jesus quando estamos no fim da viagem. Muitos irão perceber, mas vai ser no fim da viagem. Vai ser como aquelas virgens loucas, você lembra delas? As virgens nécias, porque a Bíblia diz que 5 eram prudentes, mas 5 eram imprudentes. Mas só perceberam no fim da viagem que a presença, o azeite não tinha. E hoje o que tem de pessoas que quando a trombeta soar, muitos vão dizer: meu Deus, eu não acredito, cadê o meu filho, cadê minha esposa, cadê meu amigo, cadê meu pastor, cadê o obreiro? E assim também muitos pastores, muitos obreiros dizendo: meu Deus, cadê fulano, cadê ciclano? Aí é muito tarde, porque aí sim iremos perceber que estávamos dentro da igreja, mas não tínhamos mais a presença. Estávamos participando do culto, participando da oração, mas não tinha mais o principal, que é a presença de Jesus Cristo. Volta para Jerusalém e recebe a presença de novo. Muitas pessoas têm começado jornadas sem Jesus. Quantas pessoas? Projetos falidos, famílias destruídas, ministérios acabados, porque começaram e insistiram sem a presença de Jesus. Antigamente, a igreja, como foi lido aqui no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 2, a igreja mesmo em deserto orava. Mas hoje não, a pessoa está no deserto, não quer orar não. A pessoa está assim de ai, mas não quer tomar posição. Jesus está trabalhando, Jesus está permitindo situações e a pessoa não consegue ver Deus trabalhar, aí só vê o ponto negativo. Não, esse aqui é para matar, é nada, é para Jesus edificar, é para Jesus trabalhar e mudar situações. Agora qual é o segredo para vencer? Dobra o joelho e põe a boca no pó e começa, em vez de ficar contando o seu problema para fulano, para ciclano, para A e B, começa a falar para ele, para Jesus, dizer: Jesus, é eu e ti aqui agora, é eu e o Senhor e mais ninguém. Senhor, eu estou passando por isso, eu estou enfrentando aquilo, eu quero vencer desse jeito, eu quero ser dessa maneira. Aí Jesus começa a agir, começa a trabalhar, deixa de falar para homens e começa a falar para Jesus o que você precisa. Foi assim que os homens no passado venceram. Homens de Deus que entravam em desafio com Deus, em orações, em persistências, e Deus abria as portas e as janelas do céu com a resposta. Mas isso é para quem tem a presença. Busca a presença, não perca Jesus de vista, não perca Jesus, porque Jesus ainda está no templo. Terceiro tópico diz: não se afaste do templo. Não se afaste do templo.
Tem muita gente dizendo assim: eu sou crente dentro de casa. Irmão, tira isso do seu vocabulário, tira isso da sua vida. Eu consigo ser crente só assistindo a televisão. Tira isso da sua vida. O canal de televisão é uma arma poderosa para alcançar milhões e milhões de vidas e edificar também. Mas crente que tem tempo, crente que tem saúde, crente que pode, tem que estar na casa, no templo, na casa de Deus. Mas tem muita gente dizendo: eu não preciso. E aí nós estamos vendo o resultado depois dessa pandemia. Pessoas ficaram sem congregar, sem ir ao templo e perderam força, se afastaram, estão enfraquecidos e com medo. Mas aqueles que perseveraram mesmo no meio do deserto, no meio da luta, mesmo com a ordenança aí da Organização Mundial de Saúde, use máscara, use o gel, tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas os crentes persistentes, mesmo sabendo o tamanho do perigo, e continuaram perseverando, dizendo: eu vou lá, porque Jesus vai me dar vitória. E Jesus estendeu a mão de tal maneira que ele nem sentiu quando o vírus chegou. Alguns morreram, alguns caíram, desceram à sepultura, mas pela valentia, pela insistência, pela confiança, jogou fora o medo, e Jesus está fazendo grandes maravilhas, dando vitória àquele que está perseverando e não deixou de congregar. Agora veja bem, Jesus será encontrado quando voltarmos no lugar aonde o deixamos. Jesus será encontrado quando voltarmos ao lugar aonde nós o deixamos. Depois de 3 dias, diz a palavra de Deus, que eles acharam Jesus no templo. Quando José e Maria sentiu a falta de Jesus, começaram a procurá-lo entre os seus parentes e amigos. Diga: parentes e amigos. Lugar errado. Jesus não estava entre os parentes e nem entre os amigos. Jesus estava onde eles haviam deixado. Aonde? No templo. Tem muita gente buscando Jesus aonde Jesus não está. Agora veja bem, depois de 3 dias encontraram Jesus. Mas o que Jesus está fazendo no lugar durante 3 dias? Aonde Jesus ficou? Uma coisa é certa: Jesus estava há 3 dias promovendo a glória de Deus aonde ele estava, aleluia, com jejum, com oração, participando e vendo o sacrifício que estavam sendo feito pelo sacerdote naquele lugar. Sabe o que é isso? Aonde Jesus está, a abundância de graça, de poder e de unção de Deus. Não pensa que Jesus ficou ali não, parado não. Aonde ele está promovendo coisas grandes, celestiais, inefáveis, a qual não se dá para explicar. Aonde Jesus está, tem cura, tem libertação, tem transformação, tem porta aberta, tem gente sendo alcançada, tem gente sendo curada, tem gente que está recebendo força, renovo, porque aonde Jesus passa, tudo fica diferente, tudo é mudado, tudo é transformado. E eu sinto que nessa noite o Galileu, o Nazareno está passando em nosso meio. Mas por que, pastor Roberto? É porque o nosso Deus não está mais naquela gruta vazia. Ficou a gruta porque ele está vivo, ressuscitou, está no nosso meio nessa noite, trazendo força, vigor e trazendo vida. Isso é que ele faz. Mas mesmo hoje pessoas estão priorizando lugares aonde Jesus não está. A família é importante, os amigos são importantes, são fundamentais para nós, sim, mas não são prioridade em nossas vidas. A prioridade tem que ser Jesus.
A prioridade em nossas vidas tem que ser Jesus. Não perca Jesus de vista. Não perca Jesus da sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Ei, Jesus não se esqueceu dos projetos que Ele tem na sua vida. Em nome de Jesus, olha para dentro de você nessa noite e diga: eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Porque muitas das vezes nós estamos vivendo uma grande hipocrisia nesses dias. Porque quando uma palavra é dura, é pregada, nós dizemos: ah, mas aquele fulano tinha que estar aqui, aquela ciclana tinha que estar aqui. É nada, é nós mesmos é que estamos precisando da mão de Deus tocar em nossas vidas, para que nós possamos entender que nós somos carentes e dependentes dEle. Em nome de Jesus Cristo. Famílias, amigos são pessoas muito preciosas, mas não são mais importantes do que Jesus. Uma coisa é certa: 3 dias sem Jesus é uma eternidade. 3 dias sem Jesus é uma eternidade. Há quanto tempo Jesus não está mais aí? Há quanto tempo Jesus já não tem mais liberdade para operar em tantos corações? Tem pessoas que têm meses, anos, que não tem mais a presença de Deus. Agora nós precisamos entender uma coisa: nós não podemos viver sem Jesus, não conseguimos. Quando Deus criou todas as coisas, Ele vai dizer que o mar pudesse produzir todas as espécies. Por quê? Que o peixe morre se ficar fora da água? Porque ele nasceu da água. Por que que as plantas precisam da terra? É porque ele nasceu da terra. E por que que nós não vivemos sem Jesus? É porque nós nascemos de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Quem está em mim dá e produz muitos frutos. Quem não está, corta, porque seca-se e é lançado no fogo. Porque ele é bem claro quando ele vai dizer: porque sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus não dá. Às vezes a pessoa olha aqui e diz assim: como que é que José e Maria sentiu quando percebeu? Nós vemos aqui na reação deles, imediatamente vai procurar entre os parentes, os amigos. Não viu Jesus? Não viu? Não, ninguém viu. Ficaram apavorados. E o mais importante, que eles perceberam que tinham que regressar para que ele pudesse ter a esperança de reencontrar a presença de Jesus de novo. É interessante que nessa noite o Espírito Santo está falando conosco. É preciso reconhecer a falta dele, mas é preciso voltar. É preciso arrepender. Porque tem gente que é consciente: se Jesus vier agora eu estou perdido, mas não volta. Tem pessoas: não, vou ficar mais um pouquinho, está tão bom esse pecado, está tão bom essa situação, estou vivendo tão tranquilo, que maravilha. Ninguém percebe, ninguém fala nada, o Espírito Santo de Deus não revela. Mas nessa noite a palavra de Deus está revelando ao coração daqueles que nos ouvem também através da internet o seguinte: se está fora da presença, volta! Volta! Porque o pior não é perder a presença de Jesus ou perder ele de vista. O pior é ter coragem, humildade, reconhecimento para se humilhar e retornar enquanto muitos estão prosseguindo. Porque ninguém quer voltar, ninguém quer reconhecer que errou. Hoje estamos vivendo um tempo tão difícil que as pessoas caem e não quer que ninguém saiba. Porque ninguém vai te justificar, quem te justifica é Deus. Mas quem arrepende de verdade não está preocupado com isso, porque quem nos justifica é Deus. O homem não pode ver o meu erro, a minha fragilidade, porque isso é um pecado que ninguém sabe, que ninguém conhece, mas Deus está vendo. A Bíblia diz que os olhos deles são como chama de fogo.
Provérbio 15:3, os olhos do Senhor estão por todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Se subires às mais altas alturas, estarei lá. Se desceres às mais profunduras, Ele também vai estar lá. Sabe por quê? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é Deus que está em tudo e em todos os lugares. Ele conhece a tua palavra antes que ela chegue na nossa boca. Sabe o que é isso? Deus, ninguém se esconde de Deus. Ninguém se esconde de Deus. É noite de buscarmos de volta a presença do Senhor. Depois de 3 dias de procura, vai cair a ficha. Nós não procuramos no templo. Quando eles entram no templo, eles percebem que todo mundo está impactados, maravilhado com a sabedoria, com a graça e com a capacidade que aquele menino de 12 anos tinha. O povo está tudo de boca aberta. Os doutores da lei estão impressionados. E eles olham assim, olha lá onde é que o menino está. E quando eles entram no templo, versículo 49, eles vão dizer: meu filho, por que fizeste isso? Meu pai, seu pai e eu estamos muito preocupados, angustiados. Meu filho, não faz uma coisa dessa. Vamos falar no nosso linguajar de hoje. Meu filho, por que você fez um negócio desse? Papai e mamãe não merecem uma coisa dessa. Você não tem juízo, menino. Aí ele vai dizer o seguinte: não sabeis que eu devia estar na casa do meu pai? Procurou entre os amigos, parentes, mas a última opção foi a casa de Deus. Tem gente que está batendo cabeça por aí, nos amigos, nos parentes, corre para cá, corre para lá, disfarça daqui, disfarça dali, mas só vai encontrar a presença quando reconhecer que está sem Jesus e voltar para Jerusalém, adentrar o templo do Senhor e se humilhar na presença dEle. A Bíblia diz que não devemos deixar de congregar como é costume de muitos. E o próprio Jesus Cristo é o maior exemplo, que Ele estava congregando, falando da palavra do Mestre. É tempo de despertarmos. É tempo de valorizarmos. Você que está me assistindo, olha bem, a maior autoridade existente na face da terra. Não estou aqui desfazendo de presidente da república, não estou desfazendo do poder executivo, legislativo, judiciário, não. Estou dizendo para você que é um crente lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, ouça o que eu vou te dizer: a maior autoridade existente sobre a tua vida é o teu pastor. É o teu pastor. Então, deixa de covardia, deixa de ser hipócrita, quando diz que não pode vir aqui, mas pode ir em qualquer lugar. E volta para a casa do Pai, volta para a casa do Pai, porque lá na casa do Pai, aqui na casa do Pai, tem a presença, tem a graça, é onde se confraternizam os irmãos, é onde dá o glória a Deus junto, é onde dá o aleluia, é onde há o aperto de mão, que ainda há a profecia da parte de Deus. Então eles voltaram para o lugar que deveriam voltar. Valorize a tua igreja, valorize o teu pastor, valorize os obreiros da igreja. Homens e mulheres de Deus que pagam preço pela sua vida, pela minha vida, valoriza. A Bíblia vai dizer no livro de Lucas 2:37 que havia uma mulher chamada Ana. E aquela mulher não se afastava da casa do Senhor. Ela vivia e entregou inteiramente para a casa de Deus. Depois de estar viúva, depois de não ter mais marido, ela disse: agora o meu marido é Jesus Cristo, a minha vida é de Jesus e de mais ninguém. Quero colocar a minha vida diante do altar e quero ver a maravilha de Deus se manifestando. Ela teve a oportunidade, junto com Simeão, de ver a glória daquele que salvaria a humanidade. Sabe o que é isso? Aquele
aquele que fica na casa tem a honra de ver o próprio Jesus Cristo, aleluia, de forma sobrenatural. Fica na casa, volta para casa, fica no templo, porque Jesus ainda está aqui. Estamos vivendo em tempo de rebeldias, pessoas escandalizando o evangelho, pessoas que estão fazendo do evangelho comércio, pessoas que estão preocupadas com a palavra, falando que ama as ovelhas, mas não são pastores, são bodes, são verdadeiros lobos devoradores. Cuidado, mas aonde há a palavra, aonde há a sinceridade, aonde há o amor, aonde há a palavra que corrige, fica lá, porque Jesus está trazendo vitória. Essa é a grande verdade. Não deixe de estar na casa de Deus. Agora veja o que diz aqui, a conclusão. José e Maria caminharam um dia inteiro sem Jesus, mas demoraram 3 dias para encontrá-lo novamente. Não perca Jesus, não se afaste do templo, e nem permita que o diabo use o vírus invisível chamado medo, crise, para esfriar a tua fé em Jesus Cristo. Não deixa esse vírus chamado medo roubar e matar a tua fé. Creia, continue acreditando que a trombeta vai soar a qualquer momento. Talvez não vai dar tempo de eu dizer Analice, irmã Edith, Juliano, Paulo Sérgio, pastor Agrimar, porque a Bíblia diz que vai ser no abrir e fechar de olho, vai acontecer. E esse evento está para acontecer. Jesus está voltando e vem buscar a tua igreja. Porque antes que o mal venha, o mal impere, a igreja vai ser tirada da face da terra. Porque enquanto houver tribulação na terra, a igreja viverá a bolda do Cordeiro na glória, participando e adorando com Jesus. Aqui tem essa igreja que vai para a glória, levanta a mão, glorifica, e se não está sentindo mais a graça, dá um glória, porque Ele vai trazer a presença de volta. Olha o que diz Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir e abrir a porta, eu, o Senhor, entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. O versículo 52 do capítulo 2 de Lucas vai dizer o seguinte: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça. É assim que Jesus faz na tua vida. Porque tem crente que é cheio do Espírito, mas está manco da outra perna. Jesus não é Deus de confusão não, olha bem. Crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Olha agora algo importante aqui. Para Deus e para os homens. Jesus crescia em graça, estatura, conhecimento, sabedoria, e era reconhecido por Deus e pelos homens. É melhor ser usado ou aprovado? Porque todo mundo quer ser usado, mas muitos naquele dia ouvirão e vão dizer: em teu nome expulsamos demônio, fizemos muitas maravilhas. E o Senhor vai olhar e dizer: afastai-vos de mim, vós que amais e praticai a iniquidade, porque eu não vos conheço. Isso é para quem quer ser usado e não tem aprovação de Deus. Então melhor do que ser usado é ser aprovado por Ele. Aí sim, se tem a aprovação dEle, Ele vai usar. Porque Jesus crescia em graça, em sabedoria, em conhecimento. Jesus estava crescendo em estatura. Sabe o que é isso, querido? Diante de Deus e dos homens, é melhor ser reconhecido por Deus do que pelos homens. Porque tem muita gente que por aí é um espetáculo de profeta, mas é desaprovado por Deus, não tem a presença já faz tempo. Mas tem muitos que ainda tem o reconhecimento de Deus
e dos homens. Ele tem graça, ele tem sabedoria, ele tem estatura. Sabe o que é isso, querido e amado irmão? É a glória de Deus, aleluia, agindo através das nossas vidas, porque assim muitos é reconhecido somente pelos homens. É o pastor fulano, é o ciclano, é o missionário fulano de tal, mas é desaprovado por Deus. Mas quando tem o aval de Deus, aí os homens reconhecem também, aí é bênção. Para encerrar, Jesus crescia, e nós precisamos crescer pelo menos em 3 áreas da nossa vida. Primeiro, Jesus crescia fisicamente, que é estatura. Jesus crescia mentalmente, que é sabedoria. Jesus crescia espiritualmente, que é a graça. Fica de pé. Fecha os teus olhos aí onde você está e fica de pé. E diga assim comigo: Senhor Jesus, eu não posso te agradar com meus esforços, mas a sua graça me basta, porque a graça dele te faz alcançar todos os benefícios. Tem gente tentando agradar a Deus com as suas forças, com a sua sabedoria, mas não vai conseguir. A graça dele é suficiente para nos fazer vencer. A graça dele nos basta. Se tem a graça, tem tudo que é preciso. Tem força, tem renovo, tem esperança, tem, aleluia, a visão correta. E nessa noite, em nome de Jesus Cristo, eu não sei, aleluia, o que aconteceu na sua vida ou está acontecendo. Você que está aqui, você que está nos assistindo, eu te digo uma coisa: não perca Jesus de vista. Não perca Jesus, não. Fica na presença, fica na brecha. Volta, se está distante, se por algum motivo se afastou, se ficou entristecido com alguma coisa, está sentindo vazio, está se sentindo triste, é tempo de voltar para Jerusalém. É tempo de voltar para o templo onde Jesus ainda está, para operar na minha e na sua vida. Agora a Bíblia vai dizer que depois que Jesus morre e ressuscita, ele vai dizer o seguinte: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo é que habita em vós? Podereis fazer do corpo aonde habita o Espírito um corpo de meretriz? Não. Então, em nome de Jesus, entenda uma coisa: antes ele habitava e ainda está permanente, ele vem nos templos, mas a casa que ele entra e mora é na minha e na sua vida. E nessa noite ele está querendo entrar nessa casa, nesse templo. Aleluia, oh glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Oh aleluia. Jesus vai dizer na palavra dele, no Evangelho de João, o seguinte: Jesus vai dizer: olha, se destruir esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. Os discípulos não entenderam nada, mas quando Jesus é crucificado, passa-se 3 dias, e no 3º dia ele ressuscita. Aí os discípulos se reúnem e dizem assim: ei, peraí, Jesus falou que se destruísse o templo, não era o templo que foi construído pelos judeus, por Salomão, não, o templo que foi construído naquela época, não. Jesus falava do seu próprio corpo, que seria entregue aos homens, seria destruído, mas ao 3º dia seria reconstruído. Jesus está vivo, e eu quero te dizer uma coisa: demoraram-se 3 dias para encontrar Jesus lá no templo, demorou-se 3 dias para Jesus ressuscitar, mas hoje não. Hoje é infração de segundo. Quando você conecta aqui e conecta no céu, você é renovado, é cheio, aleluia, da presença dele na hora. Se você crê nisso, então dá um glória a Deus. Se você crê que você pode sair daqui transbordante da glória e da unção de Deus, vai dando glória, vai dando aleluia, vai glorificando, vai exaltando, vai bendizendo. O nome dele é santo, ele é glorificado, ele é exaltado, ele é o Senhor. Vem Jesus e toca o teu povo nessa noite.
noite de uma forma sobrenatural. Meu Deus do céu, eu creio no sobrenatural. Eu creio que visões estão sendo restauradas. Eu creio que pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo renovadas, porque aonde o Senhor está, alguma coisa vai acontecer. Então começa a trazer de volta a esperança e a alegria. Ele está na casa, Ele está no templo, mas Ele gosta de estar em cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus, que o Consolador nos ajude. Nós não conseguimos viver sem Deus. Foi por isso que quando Ele foi, em João 14, Ele disse: eu vou porque eu vou enviar o Espírito, porque se eu não enviar vocês morrem. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, e que a graça do Senhor seja com todos no nome de Jesus.